do índice na abertura, né? A gente teve um gap de abertura, que é um espaço aí de 300 pontos para o fechamento do dia anterior, que foi aqui nessa linha azul. E aí a gente teve até uma boa barra de quê? De tendência, né? A gente já vem estudando isso nos vídeos. Essa é uma boa barra de tendência que fechou na sua máxima, né? Sobrou bem pouca sombra aqui em cima, insignificante. E a gente teve uma boa força de compra nessa primeira barra, né? Uma boa pressão de compra. A gente precisa ver se a segunda barra vai dar continuidade. Essa linha branca aqui é um gap aberto do dia 15. Isso, do dia 15 de junho do índice, que ele pode vir a fechar hoje. Mas a gente sabe que no diário do índice a gente tem uma tendência de baixa. A gente está inserido numa tendência de baixa e que isso é uma correção, né? Muito provavelmente do mercado, porque o mercado precisa corrigir. Bom, a gente vê aqui que o gráfico nos deu uma segunda barra, né? O gráfico de 5 minutos nos deu uma segunda barra aqui, que não foi a continuidade dessa boa barra de tendência, né? Inclusive foi uma boa barra de baixa, né? Apesar de ser um doji, porque a gente sabe que é um corpo pequeno, a sombra é do tamanho do corpo, seria um doji. Porém, existem configurações que às vezes, sendo uma tendência de baixa, né, a gente pode considerar essa barra, porque você classificar barra doji e barra de tendência é muito subjetivo. Depende do que você está lendo no gráfico e depende do contexto do gráfico. Nós sabemos que estamos numa tendência de baixa no índice. Então, essa sim pode ser uma boa barra de sinal de venda abaixo dela, né? Mas ela também, como essa primeira barra, precisa ter continuidade para realmente ser uma boa barra para ver. Tá bom? A gente esperar mais barras, mais informações do mercado para a gente tomar alguma atitude, né? E não perder dinheiro à toa. Bom, a gente teve continuidade, né, na barra de reversão aqui da primeira barra. A gente tem essa reversão da máxima da primeira barra, que tivemos uma continuidade e ainda estamos tendo uma continuidade melhor ainda, né, com uma barra mais forte. Não é a entrada que eu gosto de fazer, então, mas hoje a gente vai estar falando aí
desse primeiro momento do mercado em relação aos estudos que está acontecendo lá no canal do YouTube. Me siga lá sobre Price Action base. E nós temos aqui essa barra que é, para mim, eu considero uma barra de tendência de baixa, que houve continuidade, e nós temos outra, né? Mas é importante perceber também que assim que fecha uma barra, outra abre. Ainda que tenha subido, fecha uma barra, outra abre. Fecha uma barra, outra abre, né? Isso é um sinal aí que vocês podem estar olhando também de pressão de venda. E essa marquinha que eu fiz aqui, a gente já vai aprendendo aí que é um espaço de gap entre o preço da mínima da segunda barra com a máxima da quarta barra. Vamos aguardar o fechamento dessa quarta barra e ver o que o mercado vai fazer aí na mínima do dia. Ele pode voltar aí e dar um topo duplo para nós. E eu gosto dessas segundas entradas porque para mim funcionam mais. Uma coisa interessante também de notar é que se a gente medir uma vez o tamanho dessa barra, da primeira barra, né, o tamanho dessa barra, na mínima do dia, no teste da mínima do dia, dessa primeira barra do dia de hoje, é onde os compradores ganham um scalp, né? Isso também é muito interessante de notar quando você vê uma certa vantagem de um dos lados, né, da pressão de um dos lados, eles já fazendo lucro no dia, né? Então a gente fala que a projeção de uma barra, nesse caso para baixo, inteira, e esse alvo ser atingido, a gente fala que já houve um ganho, pelo menos de scalp, para os vendedores, nesse caso. Já essa barra aqui 4, ó, é importante também notar uma coisa, que essa barra 4 ela já fechou no meio dela, né? A soma de toda a barra, ela sobe e fecha no meio, né? Ela não fechou embaixo como essa, né? Mostrando uma grande pressão de venda, ela fechou no meio, né? Como um doji mesmo. Já não foi uma barra de tendência, porém a gente pode ter dojis aí em tendência, né? Porque se você parar para olhar, que nós estamos tendo máximas de barras mais baixas e mínimas de barras mais baixas até o momento. Se você notar, a gente já pode até escrever aqui um pouquinho mais de estudos nossos sobre aspectos das barras, né? A gente pode notar aí falha. Eu vou anotar conforme nós estudamos aqui agora, mas tudo isso pode ser olhado pelo outro lado, pelo lado da compra. Então a gente pode notar a falha da máxima, de barra anterior. A gente pode notar máximas mais baixas e mínimas mais baixas. Podemos notar espaços, ou seja, gaps entre os preços de uma mínima, de uma primeira mínima de barra com a terceira máxima de
de barra, tá? Então olha aí quanta coisa a gente já tem como características para poder identificar o comportamento do preço no mercado, né? Falhas de máximas aqui também, né? Vamos colocar aqui mais uma coisa que é vendedores já ganharam ao menos um scalp. Então, ó, quatro informações valiosas aqui, que é a falha da máxima, né, de uma barra anterior, máximas mais baixas e mínimas mais baixas, máximas de barras mais baixas e mínimas de barras mais baixas, gaps entre os preços de uma primeira barra, né? Você pode estar observando isso ao longo do gráfico, de uma primeira barra na mínima dela, com a terceira barra, a máxima dela. Então, esse espaço que está marcado aqui com esse retângulo. E vendedores que já ganharam ao menos um scalp. Então, a gente já pode ver que nesse momento do dia, os vendedores que venderam abaixo da barra 2 já realizaram seus respectivos lucros, né? Uma vez o risco, né? Porque se a pessoa, né, o trader vendeu abaixo da barra 2, o stop dele de perda, né? Porque toda operação a gente tem a possibilidade de perder ou ganhar, mas a probabilidade nesse caso foi mais a favor da venda, né, do ganho. E então ele tinha esse espaço de preço de risco do seu capital e ele já lucrou esse risco. Então são coisas que você pode estar observando ao longo do gráfico. E nós temos aí agora a tentativa de rompimento da mínima do dia, que seria a barra 1, né? Podemos ver uma vantagem nesse momento para os vendedores, né? Os vendedores estão mostrando mais presença do que os compradores no mercado. Bom, aqui a gente teve o que? Essa barra, ela foi uma falha de rompimento da mínima da barra 1, tá? Porque o corpo dela fechou acima da mínima da barra 1. A gente teve uma continuidade, um doji na barra 6, a gente realmente está tendo um que a gente chama de um MC de baixa, que é quando a gente tem mínimas mais baixas, máximas mais baixas e mínimas mais baixas, tá? Consecutivas. Então a gente realmente está aí num rompimento para baixo, onde a gente teve uma falha de rompimento na barra 5. Essa barra 6, ela tentou entrar novamente nesse ponto da mínima da barra 1, apesar do corpo dela ter mostrado, né, um equilíbrio entre compradores e vendedores, porque ela fechou basicamente aí no meio, foi uma barra doji. Ainda assim ela fechou abaixo do ponto de rompimento da barra 1, né? Agora a gente tem que ver como essa barra 7 vai terminar. Algo também que a gente está aprendendo
e a gente já pode visualizar aí nos nossos vídeos de price action base, é sobre rompimento de barras. A barra 3 rompeu a mínima da barra 2, portanto ela é um BO da mínima da barra 2, né? A barra 4 é um BO da barra 3, porque ela rompeu e fechou abaixo da barra 3. A barra 5 é um BO da barra 4, porque ela rompeu a mínima da barra 4 e fechou abaixo da barra 4. Mas ela é um FBO, ou seja, uma falha de rompimento da mínima da barra 1, ou seja, da mínima do dia. E essa barra agora, a barra 6, ela é um FBO, né, uma falha de rompimento da mínima da barra 5. Tá? E a gente pode perceber também que já deixou também esse gap ao qual falamos entre o preço da mínima da barra 3 e a máxima da barra 5. Então a gente tem dois gaps abertos aonde o preço não passou de volta para fechá-los, né? Ele desce, normalmente o preço quando tá consolidado, né? Ele desce e daqui a pouco ele passeia de novo para cima, fechando todo esse espaço de preço que ele havia deixado aberto na hora que ele estava se movimentando para baixo, né? Então, o preenchimento desses gaps de preço, eles se dão quando os compradores voltam a mostrar força e vão preenchendo, né, passando novamente para os preços acima aonde a venda, aonde só havia venda, né, nesse dia, nesse momento. Bom, a barra 7 está tendo uma boa continuidade. A ideia desse vídeo, acho que já foi atingida. Era para mostrar os primeiros 30 minutos do mercado e identificarmos aspectos que já vimos nas aulas lá do YouTube do Price Action Base. Portanto, se você não assistiu ainda, eu digo que vale muito a pena, você assiste lá e vai conhecer um pouco aí da cabeça do Al Brooks, que é uma literatura aí dos livros dele, é uma literatura incrível da análise técnica. Antes de encerrar, vou colocar aqui também um aspecto que falamos agora sobre BO e FBO, que estão lá no canal. E se você quiser saber o que são, um pouquinho mais de profundidade, o link tá na bio. Até o próximo vídeo.